número 14, aula número 14. 14 ou 14? 14. Tanto faz, você escolhe. Se for paulista, pode ser 14. Se for do carioca, pode ser 14. Estamos aí na aula número 14 do livro de Apocalipse. E hoje falaremos sobre a igreja mais amada. Essa galera que quer botar nome de igreja, bota como? Batista Filadélfia, Nova Vida Filadélfia, Congregacional Filadélfia. Verdade, eu casei na Presbiteriana Filadélfia. Eu casei na Presbiteriana Filadélfia. Ninguém bota Laodiceia, né? Ninguém quer, pô. Laodiceia. Ninguém bota Laodiceia. Lembrança triste, né? Filadélfia é a cara da vitória, né? A cara da glória. Inclusive, temos aí uma foto na abertura da aula das ruínas da igreja de Filadélfia. Né? Uma coisa, como é que eu posso dizer assim, incrível, gloriosa, né? Muito bem, muito bem. Vamos ler o texto. Vou convidar aqui o Wellington, que casou na igreja de Filadélfia, né? Então ele tem mais autoridade, né, mais autoridade espiritual para falar desse assunto. Esse texto. Vamos ler então. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem. Muito bem. Está aí o texto de Apocalipse, né? Vamos começar estudando um pouco de teologia. Você que acha que teologia não serve para nada, você que acha que teologia arranca a fé das pessoas, né? Você que fala, né, Leclerc, que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Ou seja, e usa esse texto para ser preguiçoso na leitura. Enfim. Isso não tem, não. É verdade. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre teologia bíblica, que é uma ferramenta que vai nos ajudar muito a estudar as cartas de Apocalipse, especialmente a carta de Filadélfia. Por isso que esse pedacinho aqui da teologia aparece nesta aula. E aí, se você curtir, quem sabe, né, você não se interessa aí pela teologia bíblica e resolve estudar com a gente de uma outra forma. Bom, a teologia bíblica é uma área da teologia que olha para a Bíblia como um todo. Né? Em vez de olhar para a Bíblia em pedaços, em partes, em recortes, né? Como se o Antigo Testamento fosse separado do Novo, como se as histórias da Bíblia tivessem suas próprias aplicações independentes, com início, meio e fim independentes, a teologia bíblica vai olhar para a Bíblia como um todo, entendendo que a Bíblia é a história do plano redentor, que de Gênesis a Apocalipse é uma história só sendo contada, e cada texto, cada personagem, cada passagem, cada tema, cada autor, não importa de que forma você olha para o texto, todo mundo, de uma certa forma, aponta para Cristo e para aquilo que Deus está realizando, né? Então, primeira coisa é isso. Podemos entender a Bíblia como uma única história. E
A partir deste olhar, né, que nós chamamos de cosmovisão, desta lente, a maneira como você olha para o texto, considerando que a Bíblia toda fala da mesma história, né? Ou seja, pegando um exemplo aqui bem tradicional da teologia, o Jardim do Éden, o Jardim do Getsemane e o Jardim de Apocalipse, onde está a árvore da vida, tanto faz, né? Os três jardins apontam para a mesma coisa. A vida emana de Deus, né? A criatura caiu, Deus expulsa da sua presença, depois Deus traz para a sua presença. É um plano só, uma obra só acontecendo. Então, os temas se repetem. Os temas na Bíblia vão se repetindo. E a revelação de Deus, a revelação do plano redentor, ela acaba sendo apresentada de forma progressiva, começa em Gênesis e chega ao auge em Apocalipse, de forma orgânica. Então você não precisa forçar a barra, né? Vai acontecendo naturalmente. Às vezes uma coisinha que aparece lá em Êxodo, pequenininha, ela vai sendo ampliada em outros textos. Ela acontece de forma histórica. Cada momento da história algo é acrescentado pelo próprio Deus e é adaptável, o que é mais impressionante, né? Porque cada cultura, cada olhar cultural, Israel está sozinho, daqui a pouco Israel está no Egito, daqui a pouco Israel está na Babilônia, daqui a pouco está na Pérsia, daqui a pouco volta. Então tem uma mudança, tem uma adaptação de olhar histórica, tem uma mudança. Deus vai usando isso e vai fazendo isso de forma suave e ampliando cada conceito até chegar em Cristo. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para dizer mais uma vez, para você que está nos assistindo, está estudando com a gente, que você tem que ler a Bíblia toda. Não adianta ler a Bíblia em pedacinhos. Para que ficar juntando os pedacinhos? Não adianta, já diria o pastor Guilherme Arante. Não adianta. Né? O apóstolo Guilherme Arantes, se quis Segundo dizer. Timóteo 3,16, né? Toda escritura é divinamente inspirada. Então você que só lê Salmo, só lê João, só lê Romanos, só lê... Não adianta, tem que ler Abacuque, tem que ler Ageu, tem que ler Sofonias, tem que ler Filemon, tem que ler Tito, tem que ler Levítico, tem que ler tudo, porque a palavra de Deus é toda integrada. E às vezes, né, que é o que a gente vai mostrar agora, uma sacada lá de Apocalipse já apareceu num outro livro. É uma repetição de algo que Deus está dizendo, que é o que a gente vai ver nesse momento em Isaías. Vou pedir aqui ao nosso arauto, né, escatológico, o Wellington, para ler para a gente Isaías 22, do versículo 20 ao 22. E olha só que coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência dessa passagem com a carta de Filadélfia. Olha só, hein? 20 ao 22. Naquele dia chamarei o meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava. Irei cingi-lo com a faixa que era a sua. E lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E ninguém fechará e ninguém abrirá. Fechou. Das duas, uma, Cico. Ou Jesus está sem criatividade, né? Sim. Né? Porque está ficando repetitivo. Ou os textos são diretamente ligados. Porque observem na carta de Filadélfia que a expressão sinagoga de Satanás Sim. reaparece no texto. Né? Nós já estudamos sobre isso. Tem uma carta inteira falando sobre a sinagoga de Satanás, que é uma referência de Apocalipse aos judeus que perseguiam os cristãos no primeiro século, dizendo que Cristo era falso, que Jesus não existia, que a religião é mentirosa,
que, aliás, eles nem deveriam ter chance de comprar nada, de vender nada, que deveriam morrer de fome, deveriam ser perseguidos, que eram os malditos cristãos, que estavam atrapalhando o Império Romano. Jesus é muito duro com essa perspectiva da sinagoga de Satanás. E agora, em Filadélfia, tem esse temperinho aí de Isaías. Porque lá no livro de Isaías, quando Isaías faz essa profecia, para o judaísmo, para o bom judeu, para o bom leitor do Antigo Testamento, esse versículo ele é messiânico. Né? Ele aqui é um símbolo veterotestamentário do Messias que virá. Aquele que manda, aquele que tem a chave da casa de Davi, aquele que tranca e ninguém abre, aquele que abre e ninguém tranca. E não é que Jesus se apropria desse texto, tipo assim, já que vocês gostam de Messias, eu sou o Messias, né? Só que agora numa outra perspectiva, Wellington. Veja lá no texto que o texto não fala mais da casa de Davi. Ou seja, o judeu está se achando pra caramba, né? Mas o texto não se refere mais a ele, não tem mais a ver com aquela tradição, nem com aquela linhagem real, né? Agora é a chave de Davi. De Davi. É isso. Então é uma profecia que não se refere aos palácios de Jerusalém, mas se refere ao governo messiânico glorioso, né? Jesus é o Messias prometido. É como se ele dissesse: se vocês acreditam que esse texto é messiânico, então parabéns, vocês acertaram. Então vou dizer para vocês quem é que tem a chave. Eu tenho a chave. Eu tenho essa chave. Então, a epístola enviada à igreja de Filadélfia, ela é, como nós explicamos lá na primeira aula, o Marco Cico vai lembrar, ela é uma referência totalmente veterotestamentária, né? Ela é um brado profético, como acontece desde o início, né? Veio a mim a palavra do Senhor. Ela é um link com a história, porque o plano de Deus está sendo revelado progressivamente. E o que Isaías profetizou no passado se cumpre agora, em Apocalipse, de uma forma gloriosa, de uma forma espetacular. E eu não sei não, Wellington, mas Jesus vai passar o carro em cima dos judeus aí não vai não? Daqueles que se dizem judeus, né? Ele tem, né? Se dizem judeus, né? Sim. Essa figura dos autoproclamados judeus recebendo o juízo de Jesus, ela é muito presente, né? Como um fio condutor, né? Na teologia bíblica a gente vai acompanhando quando em vários momentos eles são duramente repreendidos já pelos profetas veterotestamentários, né? Circuncidai a vosso coração e não a vossa carne. Aí quando você chega no Novo Testamento, a gente vê lá em João, o Senhor fala: vocês dizem que tem como pai Abraão, mas Abraão viu meu dia e se alegrou, e vocês são filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam o que eu estou dizendo. E Paulo, quando fala aos Efésios, ele vai falar desses falsos judeus, daqueles que, né, te chamam de incircuncisão, mas que são circuncidados pela carne, por mãos de homem. Então eles pensam que são judeus, mas se reúnem e compõem a sinagoga de Satanás. São falsos judeus. E no texto ainda fala, né, que eles mentem, né? Se declaram, eles mentem. Mas mentem, né? Claramente. Ei, Cico, a gente podia pegar aí aquela dica que o Gruden dá, né? No livro do Gruden, do Teologia do Gruden, ele, na abertura da doutrina da igreja, ele diz: a igreja é a reunião do povo de Deus através dos séculos, né? É o conceito que ele traz de igreja. Então nós poderíamos aplicar isso também de forma contemporânea, né? Aqueles que se dizem cristãos, né? E não são, e mentem, né? Sim. Né? E mentem, né? Aqueles que porque na verdade isso é aplicável a todo aquele que se diz servo de Deus, né? E mente, né, cara? Sim. O vento que venta lá, venta cá. Eita, esse versículo é bom. É um ditado que nós temos aqui, se quiserem conhecer também, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Serve para os dois lados, né? Então a verdade é essa. Isso é comum, assim, uma coisa que eu sempre comento nas aulas, né, Leclerc, é tudo que a gente vai vendo, principalmente aqui no Apocalipse, nas cartas, isso é perfeitamente aplicável à nossa cristandade de hoje. Muitos que se dizem ser, mas não são,
e mentem, né? Como se Deus não estivesse vendo, como se fosse possível enganar a Deus nessas questões. E é trágico, porque até esses que pensam que pelas suas obras, pelos seus atos externos, estão ali fazendo as coisas supostamente, né, para ser aceitos ou que agradam a Deus, enganam-se a si mesmos, né? Fazem com essa consciência para a própria condenação. Não tem moleza. E Não tem é uma coisa bem maligna, né? Porque não é só uma arrogância Não. religiosa, né? É uma arrogância maligna no sentido de que quer eliminar o outro, né? Nós somos os verdadeiros, todos os outros só eu são que tenho a verdade, né? Só o meu só eu modo que de tenho a ver verdade. que é o correto, é só a minha igreja que salva. Tudo comum. Espírito bem sectário. Nós conhecemos histórias aí de pastores que proibiam, né, os membros das suas igrejas irem às outras, né, visitar, conhecer, frequentar, que lá é maligno, lá é isso, né? É o que nós usamos hoje, Wellington, para definir seita, né? Na nossa definição teológico-sociológica de seita é exatamente essa, né? A verdade está apenas aqui, não está ali, né? Seja como nós, não como eles. Não é verdade? O judaísmo, ele tem essa característica de perseguidor, né? Engraçado que após a morte de Cristo deveria rolar uma meia-culpa, né? Mas o coração endureceu igual o faraó, né? Mesma coisa, né? Da mesma maneira que Israel atravessou o mar com todas aquelas pragas, Jesus atravessou a morte, saiu pela porta da frente do túmulo. Faraó poderia ter feito a meia-culpa, né? Realmente, caramba, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, já diria a canção. Mais nada, meu irmão. Ele reúne os soldados e parte para dentro. E o judaísmo também persegue, e foi legal você ter citado as epístolas de Paulo, porque no Novo Testamento nós vemos que é uma perseguição implacável, né? Contra Paulo, contra Timóteo, contra Tito, contra Tiago. Contra os gentios. Nós vemos em Gálatas, inclusive, que Pedro pede pinico, né? Diante dos judeus, quando eles se aproximam, né? Quando eles chegam nas reuniões, nos concílios, Pedro meio que se afasta dos gentios e é exortado publicamente. Então, você que está lendo a epístola com a gente, está estudando, fique tranquilo que crise religiosa não é um problema do nosso tempo, é um problema de sempre, né? Vocês veem que não é o inimigo que persegue a igreja e nem é o paganismo. E aí está a diferença entre Filadélfia e Esmirna, que foram as duas igrejas elogiadas por Jesus dentre as 7, né, que não receberam repreensões, né, porque todas elas, de alguma forma, receberam algum tipo de consolo, né, de refrigério, tirando Laodiceia, que só vai levar pancada. Filadélfia e Esmirna só receberam elogios. Agora, a diferença entre as duas, nós vamos falar disso já, é que Esmirna é perseguida por pagãos e judeus, né? Pela sociedade e pelos judeus. Mas a perseguição de Filadélfia não. Ela é totalmente interna, né? Aquela galera que se aproxima, sou seu amigo, tal, pum, e dá aquela apoiada. Parece até Joabe, né? O general de Davi. Lembra de Joabe? Ele não era fácil, né? Qual foi a última fala de Davi? A última fala de Davi para Salomão no pé do ouvido, assim: mate Joabe. Traíra. Ele é um desgraçado, que é o que acontece com os judeus aí infiltrados, né? Infiltrados na igreja de Filadélfia. Mas Jesus sabe de tudo. Mais uma vez ele diz, né? Conheça as suas obras. Isso é importante. Né? Você que desanima igual a gente, né? Aqui estamos eu, o Wellington e Cico, de vez em quando está o Davi também, e nós passamos por fases de desânimo, de tristeza, e vez por vez achamos assim, ninguém sabe, ninguém entende, ninguém vê, né? Não fomos só nós, né? A Bíblia mostra, a história mostra homens e mulheres em crise existencial, tipo assim, pô, é tudo inútil, mas a voz de Jesus ecoa através do século, né? Conheça as suas obras. Como é que são os olhos de Jesus, ô Marco?
Depende do tema da aula, né? A gente já falou aqui do Jesus Depende do tema da aula. nós já falamos do Jesus Avenger, tem o Jesus Motoqueiro Fantasma também, né? Com os olhos de fogo. Os olhos de fogo. Mas tem esse Jesus aí que conhece as nossas obras, né? É verdade. Nenhum de nós, né, Leclerc, eu acho que é bem interessante você dizer isso. Nenhum de nós aqui, por mais que a gente venha ensinar ou pregar alguma coisa assim, nenhum de nós está isento dos problemas. Todos nós passamos problemas. Né? Todos nós temos os nossos dilemas, mas o Senhor conhece as nossas obras. Eu acho que esse deveria certamente ser o nosso consolo diário, porque através desse olhar dele é que nós entendemos que é para ele, né? Nós fazemos as coisas, e não fosse a graça, né, nenhum de nós estaríamos de pé. Isso é fato. É verdade. É verdade. E se conheça as suas obras, ele tem um duplo peso, né, Cico? Porque se por um lado ela nos serve de ânimo, de consolo, né, de quando a gente está com um coração entregue ao Senhor, rendido, né, falhando na nossa caminhada, mas disposto a obedecer, é uma coisa. Mas, por outro lado, também, essa é uma palavra de advertência muito dura para aqueles que mentem como os judeus aqui, né? Aqueles que se dizem judeus e não são. E na ideia contemporânea, como o Leclerc disse, aqueles que se dizem irmãos e não são. Geralmente essa abordagem só é moral, né, Wellington? É sempre conheça as suas obras no sentido de Jesus sabe o que você está fazendo no lugar secreto lá, mas na verdade Jesus sabe tudo. Jesus sabe tudo, né? Então muitos desses líderes que jogam peso sobre as comunidades, peso moral, Jesus também sabe o que eles estão fazendo, sabe tudo, né? Ele tem todo o olhar completo e se posiciona. Ele primeiro diz, né? Isso é bem legal no texto, né? Voltando aqui para a passagem, lê para a gente aí o versículo número 7, Wellington, por favor. Já que você está... Ao anjo da igreja de Filadélfia, em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Primeiro ele se posiciona, né? Já que vocês são judeus, né? Já que vocês estão aí infiltrados e se acham, né? E se autodenominam herdeiros do Messias, então eu sou o Messias que Isaías previu lá atrás sou eu. Eu é que mando, eu que tenho a chave, eu que tenho autoridade. E depois que ele se posiciona, ele vai dizer, e eu conheço vocês. Né? Ele poderia ter primeiro dito que conhecia, né? Mas primeiro ele se coloca com grande autoridade, e essa é uma pegada teológica muito importante do Novo Testamento, porque Jesus não está mais naquela posição humilde, né, da manjedoura, certo? Isso é importante demais, né? Existe uma mudança literária, uma mudança de escrita no texto, não é mais aquele Cristo submisso, né, obediente. Agora é um Cristo numa posição de glória e autoridade e apontando, né? Fala, Ed, pode falar. Há uma virada, uma mudança do relacionamento, né? Nessa, o que o Michael Lawrence, lá do Teologia Bíblica na Prática, vai falar, a era da ressurreição. Na era da ressurreição, ele invoca o argumento de autoridade. Ficou evidente na história que eu tenho poder sobre a vida, sobre a morte. Eu venci a morte. Então, por isso, agora eu estou mandando. Ouça o que eu estou falando. Exatamente. Né? Isso é muito bacana, porque isso mistura, né? A gente fazer esses recortes é importante, porque vai ter Natal na igreja. Vamos chegar em dezembro. Aí Jesus volta para a manjedoura. Aí fica, não é? O menino Jesus. Parece até que nós somos católicos medievais, né? O menino... Tinha até um hino do coral lá que eu precisei pedir para o coral tirar a frase. Não, ouçam o que o menino está dizendo. Que menino, gente? Uma recordação histórica, ok, né? Igual nós fazemos com a ceia. Sim. A ceia é um memorial, mas não está mais na manjedoura, não está mais na cruz, nem está mais na tumba. Essa é o brado de Apocalipse. Por isso que é o que o Wellington falou, tenham cuidado, né? Muito temor, porque eu conheço as suas obras. E esses recortes são importantes porque parece que de vez em quando tem um surto aí de falta de memória, né?
um surto de catolicismo medieval, o pessoal meio que, né, Jesus na cruz, né? Eu já contei aqui que eu fui num evento uma vez e que a liderança mandou todo mundo esticar a mão, né? Abram os seus braços, fiquem com os braços levantados e sintam agora a dor de Jesus na cruz. Não pode abaixar, o pessoal gritando, sentindo dor. Você vê uma loucura, uma esquizofrenia religiosa. Não tem mais. A cruz está vazia, a tumba está vazia, a manjedoura caiu no chão. O que tem agora é esse Cristo aí apontando para Filadélfia, né? E apontando para os judeus. Qual a diferença entre esta carta e a carta enviada a Esmirna? É que, como semelhança, as duas sofrem com o ataque da sinagoga de Satanás, mas Esmirna tem uma perseguição, né, dada pela sociedade, né, pelos pagãos. Inclusive, lá na carta de Esmirna tem aquela do tempo, né? Você sofrerá uma perseguição de tantos dias, né? Preparem-se. Mas aqui não tem perseguição externa. Jesus está dizendo assim: fica tranquila, Filadélfia, eu sei que você é fraca, mas eu tenho a chave. Eu abro, fecho, faço o que eu quiser, e quem vai enfrentar os judeus sou eu. É uma ameaça direta, né? É um posicionamento franco, direto, objetivo de Cristo contra os judeus perseguidores. O que os judeus tentavam fazer? Igual nas outras igrejas que nós já vimos, né? Eles tentavam isolar os cristãos. Não vai ter acesso à comida, né? Porque uma vez que você não se mistura com a sociedade, né? Não vai ao templo, não participa do culto ao imperador, não participa do culto pagão, então não vai comprar, não vai vender, né? Se você acha que você é servo de Deus, que quando você se reúne, Deus está presente, é mentira, porque Deus só está conosco, os judeus, então você não vai conseguir. Então, a prática mais comum dos judeus em todas essas comunidades era a tentativa de isolar os cristãos. E tirar deles a identidade de povo de Deus. Você que é um grande homem de negócio, né, Marco? Você sabe o poder do marketing, né, cara? Quando a marca é queimada no mercado, né, meu amigo? Sim. Mas cara. E é uma. Como que fala? Isso coloca para mim também muito em evidência primordialmente o caráter dessas pessoas que conviviam nesse ambiente dessa igreja, porque isso é um ataque muito velado. O ataque, quando é velado, ele coloca muitas questões em evidência, né? Então, não era aquele ataque assim, vamos lá derrubar a igreja, vamos arrancar todo mundo dentro da igreja. Não. Nós vamos minando aos poucos a igreja. Nós vamos tirando a forma de sustento, a forma de sobrevivência, vamos isolar, porque este sim é um golpe muito sujo, né? E aí, isso para mim tem uma relação direta com o comentário bíblico, quando diz que são judeus, mas mentem porque não são. Como muitos cristãos, embora infestados dentro das igrejas, se comportam dessa mesma forma. Se você não segue determinada doutrina, ou se, como a gente já falou aqui, se você não está nessa igreja, se você não tem a mesma cosmovisão minha, se a tua visão de reino de Deus é diferente, nós vamos te isolando, nós vamos suprimindo a sua voz, nós vamos fazer com que você se sinta irrelevante no contexto de não pertencimento. É verdade. Marginalizado. E cria-se, né, Marco, uma ideia falsa de igreja, né? Isso é muito importante, né? Essas pessoas que se dizem servos de Deus e não são, criam uma identidade, né, cultural, uma como é que eu posso dizer? Uma narrativa, né, do que a igreja é e do que ela não deve ser, não é verdade? E aí você que está fazendo certo, ensinando a Bíblia, pregando, cuidando dos irmãos, não se metendo da vida de ninguém, sendo cristocêntrico, a sua igreja vai esvaziando. Sim. Né? Porque ela vai perdendo aquela relevância cultural, né? E ela vai sendo apontada como igreja fraca. Eu já ouvi isso muitas vezes. Você também já deve. A igreja que é fraca, né? Púlpito fraco. Ela não tem milagre, não tem revelação, não tem uma visão, não acontece nada sobrenatural. Deus não está aqui. Irrelevante. Deus está ali. É irrelevante. Deus está ali.
E as comunidades que aderem a essa narrativa, né? Existe uma perseguição velada, né? Porque é uma narrativa sendo construída, né? A gente chama isso na língua de análise do discurso. Tem um discurso sendo construído, né? Sobre o que deve ser igreja, e ela vai sendo minada, né, cara? Ela vai sendo minada. Os irmãos vão desanimando, né? Tipo assim, pô, estamos servindo ao Senhor, mas o culto não vem ninguém, a escola dominical não vem ninguém, a igreja está sempre vazia. E aquela igreja ali do outro lado, né? Tá bombando, né? Gente pra caramba. E fora fora o glamour, né, exagerado que se tem em relação a isso. Eu também vim de não é, assim, tudo isso é um pouco mais, 20 anos atrás, mas não é tão distante dessa nossa realidade de hoje. Já fui em diversos congressos aí de supostas lideranças, né, que se diziam, né, olha, se a tua igreja não tem 200 membros, 300 membros, tem alguma coisa errada na tua vida, porque você é um líder fraco, porque você prega sem autoridade, e você tem que saber entreter o povo. E os caras falam abertamente que você tem que saber entreter o povo. O problema é que esse entretenimento que é vendido desta forma não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Exatamente. Até porque quando o evangelho é pregado, né, ele vai gerar um incômodo naquele que ouve, no sentido do arrependimento, que é necessário, enfim. E quando você escuta que você não é o centro das atenções, as pessoas automaticamente dentro de si pensam, bom, mas eu estou vindo aqui para ficar toda vez sendo afrontado, esculachado, estou com o meu ego ferido, que também é outra cultura que tem dentro de muitas igrejas. E a gente vê esse resultado na prática quando você vê igrejas que pregam heresias absurdas, lotadas de pessoas, e igrejas que são bíblicas cristocêntricas, estão aí sofrendo, às vezes, com uma dificuldade financeira, com falta de recursos de pessoas que queiram ser voluntárias, ajudar, enfim. Enfim, não há nada de novo, né? Debaixo do sol. Então a gente sabe que é isso. Pode falar, Wellington. A ênfase do... Esses dias eu estive falando sobre discipulado numa igreja e um do destaque que o Novo Testamento dá é o crescimento do evangelho e não do tamanho da igreja, né? Você lê o livro de Atos, fica o tempo todo lá, e a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus. E o Senhor acrescentava os que criam nessa palavra. Então a preocupação era sempre o evangelho crescer. Era a verdade se multiplicar, não necessariamente o número de pessoas. Então eu estive até falando, nessa igreja, numa igreja pequena, às vezes você vai passar ali 10 anos, 5 anos, e sua igreja não aumentou em número, mas você, sendo cristocêntrico, bíblico, você viu que aquele pequeno número, você tem homens, mulheres, jovens, muito mais bem preparados para viver o evangelho na sociedade, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. E nisso o evangelho cresceu, porque guardou o testemunho, porque aquelas pessoas estão em condições de, aonde quer que estejam, da razão, né, da fé, proclamar essa fé, ainda que o número na sua comunidade local não tenha aumentado. Eu ia até acrescentar aqui a fala do Cico, mas foi bom a sua palavra, Edson, porque além da questão da heresia, porque tem essas igrejas que pregam as heresias, mas tem algumas semelhantes às cartas que nós já vimos aqui, que não pregam heresias, mas ficam tão teológicas, né, tão sólidas biblicamente, que também se tornam arrogantes, né? Tipo assim, não, tem que ser desse jeito aqui, é desse jeito aqui que a gente faz, que é a representação. Quando, na verdade, a minha visão. Não é assim que funciona. A história mostra, a Bíblia mostra, né, que quem manda é Jesus, né? E é legal no texto que Jesus sabe que a igreja de Filadélfia é fraca, né? Então, isso é importante, né? Eu conheço as tuas obras e sei que você é fraca. Aí, alguém poderia gritar assim, mas você sabe que é fraca, mas não vai fazer nada? Não vai ajudar. Não vai fazer a fraca não fortalecestes, né? Não é, cara? Isso não é interessante? Fazer um coaching para ver se fica mais forte, né, tal. Cara, porque você vê que essa ideia de igreja forte, né, igreja poderosa, isso é uma falácia religiosa, né, cara? Forte é o Senhor, né, cara?
Efésios 6:1, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Do seu poder. Ele é que tem poder, né? Isso é muito legal, porque essa frase aí, voltando ao Antigo Testamento, me lembra o encontro entre Deus e Gideão, quando Gideão diz para o Senhor assim, mas eu não tenho condição de libertar os israelitas, né? Os midianitas, quando eles se movem, parece uma nuvem de gafanhotos, né? E eu sou o menor da casa do meu pai, que é a menor casa da minha tribo. Além disso, quando Gideão está falando isso da boca para fora, né? Mas da boca para dentro a gente sabe que ele está pensando assim, pô, mas além disso meu pai é idólatra, né? Isso vai dar um problema danado. Deus não sabe, mas Jesus já falou assim, eu conheço as tuas obras, né? Então, e quando o Gideão fala assim, eu não tenho condição, né? Eles são muitos, e Deus responde, eu sei que são, mas se eu estiver com você, eles serão como se fossem um só. Então o poder... Fala. Você falou do Gideão aqui, eu falei, a primeira ordem de Deus é vai lá e quebra o ídolo do seu pai. Começa em casa, né? Começa em casa, vai lá e quebra tudo. Cara, a palestra que a gente deu na faculdade de sustentabilidade começa em casa. Pô, cara, mas não é. Parece. Enganar Deus não dá. O que mostra também que as fragilidades. Vamos abrir um parênteses aqui para o momento pastoral. As fragilidades humanas, as fraquezas humanas, não impedem o homem de se aproximar do Criador, uma vez que o movimento de aproximação é do Criador. Nunca é nosso, né? Então Deus vai lá, é você mesmo. Mas a ênfase é essa, a força é minha, Gideão. A força não é sua. A força é minha, né? A força não vem de você. É o que Jesus está falando, né? Então, e tem várias referências do Novo Testamento que apontam para esta verdade, né? A igreja é um pequeno rebanho, né? Sim. A semente do evangelho é a menor de todas as sementes, né? A fé poderosa não precisa ser aparente, né? Não precisa ser sobrenatural, ela pode ser aparentemente uma fé pequena. Os discípulos precisam ser pequenos. Então, o que torna a igreja de Filadélfia aprovada é o fato de que ela guardou a palavra e não negou Jesus. Ponto final. O que faz dela aprovada é isso. Como você falou, não importa se é uma igreja com 10 pessoas, se ela guarda a palavra e não nega Jesus, ponto final. Está cumprindo a missão. Está cumprindo a missão. E Jesus sabe. Jesus sabe que ela não tem força. E ele fala assim, e depois ele vai dizer no texto, né? Abrirei uma porta, não é isso? Eu que tenho a chave, lê o versículo, eu que tenho a chave, eu que tranco, eu que abro o que tranco. Os judeus acham que vão te perseguir, vão te podar, vão te impedir, vão te imprimir, vão fazer, vão acontecer, tal, mas eu vou abrir uma porta. E vou deixar aberta, é isso? No 8 ele fala, eu vou pôr uma porta aberta diante de vocês, e no 9 ele fala, e farei com que eles venham até vocês e se prostrem. Olha só que loucura, né, cara? E, obviamente essa porta aberta, né, você que está assistindo a aula agora, não é uma porta de emprego, né? Nem uma porta de... né, Marco? Né? A porta financeira, né? Essa porta... Não é a porta do carro forte que está aberta para você. É outro dilema, né, que a gente tem na igreja também, que a pessoa, por ser cristã, ela necessariamente tem que ser rica ou abastada, ou tem muito dinheiro, ou tem uma condição, né? Às vezes, os cristãos passam por problemas financeiros e passam por necessidades. Se fosse assim, nós temos aí diversas igrejas e missões, por exemplo, na África, que é um país que está sempre naquela linha da miséria, né? Quando a gente olha os contextos sociais. Então, o fato do evangelho, ele não está diretamente associado com necessariamente você ter uma porta de um caixa forte aberto para você. Eu digo isso porque tem muita gente que tem dilema de fé em relação a isso, né? Não é incomum que as pessoas venham dizer assim, não, mas eu oro, eu busco e tal, e eu não consigo pagar uma conta. Não é incomum isso é bem comum. E
por mais que eu entenda a dor, eu imagino como é difícil tudo isso, já que eu passei por situações dessas, eu acredito que as pessoas não compreenderam o cerne da questão. É muito difícil essa lida com a realidade, né? Ontem eu estava revendo um filme que eu gosto muito, que a gente esteve falando a semana passada, Diamante de Sangue, né? Aí, baita filme, né? Em um determinado momento ali do filme, o personagem do DiCaprio, né, conversando com a repórter lá sobre a maldade, aquilo que está acontecendo, ele fala: rapaz, eu às vezes fico me perguntando se Deus será capaz de perdoar o que os homens fazem uns aos outros. Aí ele dá uma pausa assim e fala: mas depois eu chego à certeza que Deus esqueceu da gente. Porque essa é a realidade que, infelizmente, mesmo em meio à fé, quando você está no desamparo financeiro, problema de saúde, luta do casamento, filhos rebeldes, não sei o que, você fala: Deus não está nesse negócio. Deus não pode estar nesse negócio. Deus não pode estar nesse negócio. Assim, até para complementar o que você disse, eu me lembro uma vez, que claro que guardadas as proporções aí do filme, né, do Diamante de Sangue, mas eu me lembro uma vez de uma entrevista que eu li, bem antiga, de um judeu, né, que estava atravessando o momento do Holocausto, e aquele momento de pressão, de morte, de dificuldade, de extrema pressão, ele disse assim, olha, se Deus existe, olha o nível que chegou para um judeu dizer isso, né? Se Deus existe, ele vai ter que nos pedir perdão pelo Holocausto, pelo que está acontecendo, né? Então, o nível da pressão que as pessoas passam, eu acho que, como cristão, eu não tenho como mensurar, né? Eu vou dizer, a pessoa está chateada, está triste, não, mas isso aí não é nada, eu não tenho esse direito. Mas o que eu posso apontar é dizer que, apesar disso, é o que estamos falando aqui nessa aula. O Senhor conhece as nossas obras. Apesar disso, Ele está vendo. Ele está vendo. É um consolo real, mas eu consigo compreender a pessoa que está dentro do dilema e não consegue enxergar uma saída, que às vezes ela não consegue se contentar com isso, né, no sentido de, olha, Deus está vendo e isso deveria ser a razão do nosso consolo, né? É muito difícil, são os dilemas do cotidiano, né, que às vezes machuca muito, né, fere bastante, mas que todos nós estamos sujeitos, não existe pessoa que não passe por essa existência que não enfrente isso, né? Você vê que maldade, né? Pegar a Bíblia fora do seu contexto, né? Fora da sua linha de olhar, né? A sua linha de interpretação única, e pegar um texto desse, levar para a igreja hoje, domingo de manhã, à noite, e anunciar para as pessoas que Deus está abrindo portas, né? Porque, obviamente, o texto é sobre Cristo, né? Exato. É a igreja de Cristo. A briga entre os judeus e os cristãos é o quê? Deus nos pertence e não pertence a vocês, cristãos. E Jesus está dizendo que não pertence a ninguém. Na verdade, o resto é que pertence a ele, que é o dono. Sim. Então, qualquer porta que se abre ou que se fecha, na verdade, é uma porta para que a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus se manifeste, né? É uma porta para que as pessoas tenham acesso ao Criador. Não é uma porta para abençoar homens, né? Ou para fazer com que os homens ocupem um lugar de centralidade. Não é sobre nós, é sempre sobre ele. Então é muita maldade, né? Você pegar um texto desse e direcionar para uma pessoa e tirar o texto da posição em que ele está, glorificando a Cristo. Eu conheço a sua força. Eu tenho a chave. Então fica tranquila. Os judeus acham que vão isolar vocês e que vocês não me representam, mas eles vão ter que vir aqui e virão reconsideração, não. E reconhecerão que eu estou com vocês. Eles me verão, porque eu abro as portas. E eu vou abrir uma porta aí gigante. E aí você poderia perguntar agora, mas como é que você sabe que esse texto fala sobre isso? É porque a Bíblia se repete, né? Já falamos sobre isso aqui. O próprio Novo Testamento usa essa expressão de abrir e fechar a porta várias vezes, né? A essa fiel igreja, Cristo promete uma porta aberta, que é uma oportunidade de testemunho do Evangelho. E ele tem a chave para abrir essa porta. Mesmo que os judeus os isolem, mesmo que alguém diga que a sua comunidade é uma porcaria,
que a sua comunidade não tem poder, que quando prega não tem cura, não tem milagre. Ora, se você prega a palavra e é fiel à palavra e não nega Cristo, Cristo está entre vocês, é óbvio que está. E mesmo que a outra comunidade esteja do outro lado da rua com 15 mil pessoas e você com 15 pessoas, o fato do cara ter 15 mil não significa que Cristo está lá. E não há pressão que se faça sobre ninguém que seja capaz de fechar a porta ou abrir porta, uma vez que a chave está na mão de Jesus, cara. Né? Então, assim, né, nós somos pressionados, né, por essa realidade e realmente muitas vezes nos sentimos, né? Eu sempre gosto de ver os desabafos de Moisés. Moisés, ele é sempre visto como um grande libertador, mas ele reclama pra caraca, né, cara? Ele é um grande reclamador. Eu me identifico com Moisés, reclama pra caraca. Eu também reclamo muito. A primeira vez que ele vai falar somos todos Moisés. A primeira vez que ele vai falar com o faraó, meu irmão, que o faraó fala assim, como é que é? Quem você pensa que você é? Libertador? Então tá bom. Então só por causa disso eu vou mandar dobrar o trabalho. E outra coisa, não tem palha. Vocês que vão pegar a palha. Vocês que vão ter que pegar a palha. Rapaz, mas Moisés volta e reclama, e reclama. Tem uma passagem enorme que ele reclama, tá errado, o senhor errou, decisão errada, vai dar tudo errado, não devia ter me mandado, isso é um absurdo. E Deus fala, repete tudo para eles. Moisés, olha só, vou repetir para você, a parada é a seguinte, quem manda nessa parada sou eu, o faraó vai apertar, o bicho vai pegar, mas no final vai dar certo, fica tranquilo. Aí Moisés reclama, e é isso, cara, somos todos Moisés mesmo, né? Somos todos reclamadores, mas isso tem a ver com o nosso olhar, né? O nosso olhar é um olhar de fraqueza. Tipo assim, Deus não está do nosso lado. Mas o olhar de Deus é o olhar do chaveiro, né? Eu tenho a chave, eu que mando nessa parada aí, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E essa linguagem da chave que nos faz entender o que o texto está dizendo é uma linguagem comum no Novo Testamento, né? Paulo, por exemplo, quando volta da sua primeira viagem, ele diz o seguinte, que Deus abrira a porta de fé aos gentios, em Atos 14. Depois, quando ele volta da terceira viagem, ele diz: Deus abrira uma porta ampla e promissora em Éfeso. Então, toda vez que a Bíblia usa essa linguagem de porta, não tem a ver com a porta de emprego, nem com a porta do cofre, nem com a porta da saída. Tem a ver com a porta, ou seja, com a oportunidade para que o evangelho seja pregado. Toda vez que a Bíblia fala sobre isso, tem a ver com acesso a Deus. Isso sem dizer que Jesus mesmo diz, eu sou a porta. Okay? É o primeiro a usar, eu sou a porta, eu sou a porta. Então, eu sou a chave, eu sou a porta, né? Eu abro a porta, quando você entra na porta, você me encontra. Então, ele é a chave, né? Ele tem a chave, ele é a chave, ele dá acesso, e ele diz, né, aos cristãos de Filadélfia, veja o que falei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, né? Quem é a sinagoga de Satanás? São os judeus que perseguem os cristãos, né? Das 7 igrejas, Esmirna e Filadélfia são aquelas que receberam apenas elogios, não foram reprimidas, mas não escaparam do sofrimento, né? E aí tem um paralelo, mais uma vez, com Isaías, né? Isaías dizendo quem são aqueles que têm a fé verdadeira, quem são aqueles que realmente amam o Senhor. Isaías faz muito isso, né? Os que amam, os que não amam, os que bebem da água, os que não bebem, os que comem o pão, os que não comem, os que são carvalhos de justiça, os que não são. É quase o João do Antigo Testamento, né? Messiânico, fazendo os contrastes, né? Apontando as direções e apontando que o judeu que se acha dono da cocada preta, né? A última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, na verdade não. Deus faz seu povo quem ele quiser, na hora que ele quiser. Sendo assim, podemos afirmar, na verdade, né, que a essência da igreja é ser amada, né,
junto de Deus e de Jesus. Mas ser amada não quer dizer que ela é amável, né? Não quer dizer que é a qualidade da igreja, mas é a qualidade de Deus. O que lembra também o texto de Deuteronômio que bate com Isaías, né? Vocês não foram retirados do Egito porque eram especiais, porque eram os melhores, porque eram magníficos. Vocês foram retirados porque Deus assim desejou. E ponto final, né? Dá uma baixada de bola, né? Dá uma segurada, né, na bola, porque não é por aí, né? Dá uma nerfada, como se diz, né? No mundo dos nerds, né? Dá uma diminuída aí, né? Dá uma segurada. Não se Boa. esqueçam do que Deus fez e contem para os seus filhos para que no futuro não digam nós saímos do Egito pela força do nosso próprio braço. Não foi, né? Então não é a igreja que é amável. O que é um movimento também muito interessante. É importante falar sobre isso, né, Wellington e Marco? Vemos também a mão de Deus mantendo a igreja frágil. Essa fragilidade glorifica o Senhor, porque quando a igreja se fortalece enquanto comunidade, enquanto estrutura social, né, enquanto estrutura teológica, ela acaba acreditando na força do próprio taco, não é isso que acontece? Sempre. No passado... Uma soberba portelense. Bem oportuno, bem oportuno. Os entendedores entenderão. Os entendedores entenderão. Não é, cara? Mas não é isso? A ideia, né? O Paulo trabalha muito isso, né? A ideia da fraqueza, né? Da fraqueza. Isso também, o próprio Lutero trabalhou muito isso, né? A ideia do esvaziamento. Eu gosto de uma frase do Lidório, que ele diz que a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para si mesmo, morrer para sua altivez, morrer para sua ideia de estratégia de realização, né? Morrer para si para viver para Cristo, né? É a ideia do Paulo de quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque não o meu poder, não a minha estratégia, não a minha visão de vanguarda, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? A ideia de estar mais fraco para que o Senhor, né, fique evidente. A mão do Senhor fez isso, não é você. Exatamente. Isso é importante, né? Porque quando nós aqui brincamos no início da aula, que o pessoal gosta de botar Filadélfia no nome, né? Batista Filadélfia, Congregacional Filadélfia, mas o cara bota para dizer somos aprovados, né? Uhum. Ele não bota para dizer somos sofredores. Não, somos dependentes. Senão ele botaria Batista Vasco da Gama. Certamente o nome é colocado por essa vertente, né, da suposta inerrância, né? Nós somos os tais, somos aprovados. Exatamente, da vitória, isso aí. Do louvor. Exatamente, o cara não bota lá porque nós somos fracos, nós somos derrotados. Não bota, o cara diz nós estamos sofrendo. Ele bota lá porque. Mas olhando para o texto, é o contrário, né? Sim. É uma igreja perseguida pelos judeus, é uma igreja fragilizada, sofrendo internamente, que para mim é o pior sofrimento, né? Muito melhor que o inimigo nos ataque do que fogo amigo, né? Fogo amigo. E Jesus está dizendo o quê? Que essa igreja é top. Ela não tem falha. Ela não é criticada. Pode até ter falha, mas Jesus não entende que é importante citar. Ela é elogiada, amada por Cristo. E Jesus se posiciona com muita força, né, diante dela. Ele vai dizer, visto que você guardou a minha palavra, né, perseverou, eu também guardarei você na hora da provação que está para vir sobre todo mundo. E aí Jesus se posiciona para ficar ao lado dessa comunidade. Isso é muito importante, né? Eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te ajudar, eu vou te segurar, eu vou te manter, eu vou te sustentar com a minha poderosa mão. Essa é uma lição importante. Então isso derruba um pouco esse desejo nosso de querer ser vanguarda, de querer ser o melhor, que todos nós, de uma certa forma, já sentimos, né? Querer reconhecimento. Mas entre nós, só Cristo terá reconhecimento, que isso é importante, né?
só Cristo terá reconhecimento. Quando ele diz assim, você verá o que eu farei com a sinagoga de Satanás. Eles virão e se humilharão. Mas não é dizer assim, nossa, que igreja poderosa. Eles vão se humilhar diante de Jesus. Né? Tipo assim, pô, Cristo está aí. Aí não tem solução para isso. Né? Eles terão que se humilhar. É o que eu gosto em Filipenses 2, né? Todo joelho se dobrará. Crendo ou não crendo, toda língua confessará. Crendo ou não crendo, todo mundo vai se curvar. Não gostando ou não gostando, não tem alternativa. Não é? Muito bem, mas chegamos agora na passagem escatológica. Agora, nesse momento, né, Leclerc, na edição, você já pode começar a colocar o sangue, assim, ó. Grito de horror. Sangue Grito de correndo na horror. tela, né, do vídeo. Pessoas gritando na igreja, chorando agora na hora do culto, no chão, prostrado. Ah, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Chegamos no primeiro versículo mega polêmico do livro de Apocalipse. Muitos outros virão, mas batemos de frente com o primeiro agora, que é Apocalipse 3:10. E a pergunta é para você, Wellington, você, que é o cara, o maior teólogo que a igreja brasileira já conheceu. A pergunta é, Apocalipse 3:10, fala do arrebatamento? Olha só, o mercado está vazio, seu Lançou a versão do século XXI, né? O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Adoro essa música. Aviões sem seus pilotos voam para destruição. Caótica, música caótica, cara, imagina. Eu fico imaginando um avião caindo, meu irmão, no mundo inteiro, assim, explosões. Carros batendo, trem descarrilhado. É a trilha sonora. É a trilha sonora da nova versão. Apitando, todos os celulares, a manchete assim, Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou, Jesus voltou, está voltando. Caraca, até Elvis Presley cantou essa música, até Whitney Houston cantou, é uma música top, né? E de vez em quando tem uma galera que ouve trombeta na rua ainda, não, Marco? Rola, tem um pessoal que, além das trombetas, né? Eu já vi alguns vídeos, por exemplo, nas mídias, o pessoal brincando, eu sei que não tá certo de tripudiar da fé dos outros, né? Mas o pessoal colocando a trombeta para tocar em casa, né? E os irmãos correndo pro quarto para orar, para chorar, tá chegando a hora, Jesus me leva, aquelas coisas. Né? Pois é, por que nós destacamos esse versículo, né? Agora, passado o nosso primeiro momento de comédia aqui, de zoeira? Porque, na verdade, muitas pessoas usam este texto, este versículo, só esse. Já estou dando a dica, né? O cara usa só esse versículo para dizer o seguinte: esse versículo é a base bíblica para provar que haverá no tempo do fim, né, no último momento da história da humanidade, haverá uma grande tribulação, né? A nossa vida já é uma tribulação, mas haverá ainda maior, uma grande tribulação, e que a igreja, os cristãos, não passarão por ela. Vamos voltar no versículo, né? E diz o quê? Visto que você guardou a minha palavra, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Pronto. E eu posso falar isso tranquilamente, né? Eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus, né? Eu ouvi essa pregação 1 zilhão de vezes. Foi uma vez, não. Zilhões e zilhões de vezes. E é muito interessante isso, porque a expectativa dos cristãos é essa: não passar por esse sofrimento. Isso é ensinado, isso é pregado, isso é dito. Já contei aqui de um pastor aqui de Niterói que pregou no nosso retiro. Ele falou pra gente: se você não for arrebatado, ele disse, entre na fila dos decapitados. Eu também já ouvi muita gente, né, Lecunha? Porque aí vai ter existem as vertentes, né, as correntes do pessoal que faz o entendimento, né, do contexto bíblico do Apocalipse. Eu já ouvi coisas até mais graves, por exemplo, aqueles que entendem. Eu já ouvi uma vez um pastor falar assim, que quem não for adepto, né, do pré-tribulacionismo, né, nesse contexto da igreja ser livre, que essa pessoa ela chega
a não reconhecer o sacrifício da cruz. Porque na cruz já foi pago, né, o preço. Então, obviamente que como Cristo já morreu na cruz, ele não vai permitir com que a igreja passe pela tribulação. Então, quem não... Já escutei gente que defende esse ponto dizendo isso. Que quem não for um pré-tribulacionista, então essa pessoa não é um cristão de verdade porque não reconhece o sacrifício da cruz, né? Se você olhar pelo absurdo que está sendo dito, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, cara, né? Mas tem gente que se sustenta nisso, usa esse argumento e fala, né? E se você não crer assim, você tá errado. Tem gente que já faz essa, né, Deus? Pois é, cara. E assim, o que acontece de uma forma muito simples, né? Vou dizer agora aqui, é o seguinte, é que nós precisamos de algum conhecimento escatológico para continuar estudando Apocalipse. Então, você que está assistindo às aulas, prepare-se que logo, logo, no meio do nosso estudo aqui, nós vamos lançar uma série na Oficina da Palavra sobre linhas de pensamento escatológico, beleza? Então, você vai ter uma série, porque cada aula dessa aqui nós vamos colocar os links aqui embaixo para você saber o que cada linha de pensamento escatológico ensina. Sim. E a partir desse aprendizado, você vai poder olhar para o texto, então se eu tiver uma ideia escatológica A, então o significado desse texto é esse. Se eu tiver uma linha escatológica B, então o significado, caraca, mudou tudo. Se eu tiver uma linha escatológica C, esse texto aqui nem eu considero. Então você vai ver como não é tão simples assim. Daí a importância, né, da teologia bíblica, que nos ajuda a escapar um pouco dessas loucuras, né? Nos centra, né? Nos centra. No começo, o Cico estava falando, né? As nossas, né, as correntes escatológicas no pensamento da maioria, ela não é uma escatologia bíblica, ela é fundamentada por filmes, né? E agora, mais recentemente, também por novelas, né? Né? Anos 80, anos 90 eram os filmes, né? Arrebatamento, Deixados para Trás, que agora tem a nova versão, né? Que foi lançada esse ano, né, do Deixado para Trás, e agora também as novelas. Então não se para pensar biblicamente, né, no contexto bíblico, como aquilo se desenvolve, a analogia das escrituras através da teologia bíblica para apontar um norte, né, de expectativa. Infelizmente, esse é um desafio que eu acho quase insuperável na maioria, porque as TVs e filmes sempre falarão mais alto. E essa nova versão aí, né, professor, deve estar ainda mais agora com mais recursos hollywoodianos. Nossa, vai ter gente que vai ter ataque cardíaco no cinema. Lembra do Paixão de Cristo, que teve gente que teve ataque cardíaco, né? Teve gente que morreu, né, assistindo. Imagina hoje aí Deixados para Trás. Vai ser mais bem feito ainda. Pena não, né? Ainda bem que não tem respaldo bíblico. Pois é, quando a pessoa vê o filme ou lê o livro, ela reconhece que linha escatológica é, né? Que linha de interpretação é? Essa é a pergunta, né? Exato. E quando alguém prega na sua igreja, você percebe que às vezes a pessoa mistura na mesma pregação todas as linhas de pensamento escatológico, na mesma mensagem, né? Pô, é como se você comprasse um combo, multicombo, né? Tivesse uma lanchonete que vendesse o milkshake do Bob's, o hambúrguer do McDonald's, a batata do Burger King, a salada do Poleto numa loja só. O que é impossível, né? Não vai acontecer. Então existe voltando aqui ao nosso ponto, já deixando aqui para você a dica que logo, logo vai sair nós vamos colocar aqui uma playlist só sobre linhas de pensamento escatológico, o que elas ensinam, o que elas significam e o que você pode tirar delas, né? Como elas olham para os mesmos textos, aí você vai ver como isso é interessante. Esse versículo ele é usado por muita gente para dizer o quê? Que a igreja evangélica será poupada e que o que gera para nós uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Ela será arrebatada, né? Raptada, que a palavra original é rapto, né? Será arrebatada, vai ser colocada em algum lugar, vai rolar um pit stop, ou usando aí a mesma analogia do Wellington, vai rolar um recuo da bateria, né? Ela vai ficar ali no cantinho. Ver a banda passar?
Vai passar, a tribulação vai passar e no final ela volta. O que mostra o quê? Que nesta linha teológica existem duas. Vindas, Eu né? falei duas voltas de Jesus. Jesus volta 2 vezes. Volta para buscar a sua igreja e depois volta para tocar o horror na humanidade. Vamos ouvir... Seria quase o juízo investigativo? Vamos ouvir a opinião... Um juízo preliminar, né, professor Wetton? Ele faz um juízo preliminar. Primeiro tira a igreja que são os bonzinhos, depois ele vem e faz ali a raspa do tacho. Mais ou menos, porque nessa linha teológica, enquanto a igreja está lá em cima, se você pensa que vai rolar um resort, não, tem o julgamento da igreja também. Sim, verdade. Para galardão. Para saber se você... mas tem que saber se as suas obras serão ou não queimadas no fogo. Então, é mais difícil explicar, né? A bagunça do que a Bíblia. Por isso que tem que ter uma playlist só para isso, explicando. Mas seja como for, né? Já que a minha opinião dos 3 aqui é a menos importante e a nossa opinião junta não serve para nada, então vamos ouvir a opinião de alguém que é especial para nós e relevante, muitos vão ouvir. Né? John Piper, grande John Piper, vai dizer o seguinte: Jesus prometeu que voltará. E nessa volta fará o resgate final daqueles que confiam nele e o julgamento final dos que não creram. Não haverá 2 vindas de Cristo no futuro, apenas uma. Mostra que essa interpretação não está muito legal. Até porque ela está desconsiderando o resto da carta, né? Acho que o primeiro ponto é esse, né? Você pega o versículo ali, arranca do contexto. Isola ele, isso. Isola ele, né? Mas o John Piper não para por aí, não. Ele diz o seguinte: a promessa de Deus de nos guardar na hora da provação não significa que nós seremos tirados do mundo. Puxa vida. Eu já estava contando com essa... Mas que Deus nos guardará de tudo que destrói a fé na hora da provação. Ele nos guardará. Ele protegerá a nossa fé. Opa! A oração intercessória dele, João, né? Não peço, você tire, mas guarde-o. Mas que os guarde do mal, é isso. É a mesma expressão que é usada. Não é, cara? Impressionante. Você pensa que o John Piper parou? Parou nada, ele é brabo, cara. Ele vai dizer o seguinte: o Novo Testamento não ensina que Deus resgata seu povo do sofrimento. Caraca, agora ele bateu com força, né? Mas que ele o protege em meio ao sofrimento. Essas falas do John Piper vêm de uma mensagem dele chamada Arrebatamento. É muito legal, uma mensagem grande sobre esse assunto. Então vale a pena, se você tiver a fim de ouvir. Aqui tem só uns trechinhos dele mostrando isso, que não tem essa pegada aí do sofrimento. Então, mas não é, e também não é sobre isso que o texto está dizendo, né? Não é sobre isso, porque olha como essas igrejas sofrem na Ásia o tempo todo, né? Nós não falamos aqui. Olha, sei que você não tem força. Fala, pode falar. Desculpa. Não, assim, para o professor Wellington colocou muito bem aqui a questão de que a própria oração de Jesus. Né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se este arrebatamento desta forma hollywoodiana ele fizesse algum nível de sentido, a gente pode ter uma inferência que claro que é uma inferência absurda, né? É uma hipérbole que eu vou colocar aqui, mas que Jesus ele foi infiel com a própria igreja, dado a situação de que hoje muitas igrejas sofrem perseguição ferrenha ao redor do mundo hoje. Então, se esse arrebatamento aí, ou se a grande tribulação, porque também tem aqueles que ficam estudando, né? Qual que é a grande tribulação, em que momento que a tribulação vem, ou é o nível da tribulação para ser considerada grande, enfim. Mas, minimamente, então Jesus, para estes que defendem isso, ele deve ser infiel, porque hoje tem pessoas que estão morrendo por pregar o evangelho nesse nosso tempo. Existem igrejas sendo suprimidas ao redor do mundo. E aonde está esse arrebatamento que alguns defendem, né? Que vai lá e tira a pessoa da situação. Não é nada disso. Não tem absolutamente nada a ver. A questão é guardar a fé em meio à aprovação. Não é tirar você da aprovação. É manter a fé mesmo e inclusive na morte. Quantos mártires cristãos nós conhecemos que mantiveram a fé
inclusive na morte, porque acreditam, assim como nós acreditamos, né, que aqui essa nossa vida ele é um período. Então a nossa vida está além desta vida, né, com Cristo. Né? Então para estes, literalmente morrer é Cristo. Então o arrebatamento, ele, nesse contexto que essas pessoas estão dizendo, de novo, né, usando as inferências hollywoodianas, só pela dose de realidade se mostra totalmente falível. Né? Não existe isso. É verdade. A ideia desse escapismo, né, da tribulação, do sofrimento, ela não é uma ideia bíblica, né, ainda num período histórico. Né, o próprio em João, né, a gente falou João 17 aqui, mas em João 16 o Senhor promete paz incompreensível para todos em meio às duras perseguições e tribulações. Então a promessa é sempre de Deus conosco, nos preservando, nos ajudando a guardar fiel testemunho. Exatamente, né? O Senhor é o meu pastor que me conduz pelo vale da sombra da morte, né, cara? Não é só verdes pastos, né? Não. Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Consolo eu vejo que e tribulações. Ô Leclerc, eu não sei se também isso é parte, eu acho que sim, da nossa cultura, porque de forma muito semelhante, as pessoas falam, vai ter uma grande tribulação, nós seremos arrebatados e não vamos enfrentar. É claro que é um paralelo um pouco, vou até dizer um pouco distante, mas é como muitas pessoas que fazem as coisas erradas, e isso acontece na igreja, né? E aí as pessoas falam assim, eu fiz tal coisa, né, porque o inimigo está furioso. A pessoa, ela quer sempre uma forma de fuga de uma situação da realidade. É isso. Então, quando a gente olha, eu vejo, por exemplo, por esse lado aqui do Apocalipse, você vê que a igreja ela vai enfrentar uma tribulação e que o que Deus promete para nós é um fortalecimento em meio a essa tribulação. Muitas pessoas elas usam, né, essa fuga intelectual até, né, dizer, não, tal coisa aconteceu porque o diabo, o inimigo está furioso, né, nunca é culpa da pessoa, né, porque fez alguma coisa. E isso me mostra, assim, esse comportamento meio que um padrão do desejo da igreja, né, por conta de ouvir essas ideias mentirosas, de fugir da realidade que o evangelho coloca para nós. E não é, Marco, e não é o culto contemporâneo uma fuga da realidade, cara? Sim. Não é? Quando o culto começa e as pessoas invadem as regiões celestiais e tiram presidentes, colocam presidentes, sim, né? E repreendem nações e acabam com a guerra da Ucrânia, lutam contra a Covid, e citam o nome do demônio, e decretam, proclamam. Não é uma fuga da realidade total, porque quando o culto acaba, volta tudo ao normal. Cara, isso é tão real, isso que você está falando, que quando voltam assim dos retiros espirituais, das suas vigílias, dos seus cultos, né, super, hiper, mega transcendentes, agora vamos voltar ao mundo real. Amanhã é segunda. É isso mesmo. Tipo assim, tá numa utopia, no outro mundo. Não são os retiros espirituais uma fuga da realidade, né? Não queremos ver o carnaval. É como se entregasse o mundo para o diabo, né? Não, vamos nos isolar na montanha, né? E vamos orar aqui numa escola, num sítio. Eu conheço, né, um pastor, que eu falei para ele, e o retiro, pastor? Ele falou, não, eu não vou mais a retiro, não. Eu já fui a retiro a vida inteira. Isso não serve para nada, cara. As pessoas ficam ali num frisson espiritual e oram e cantam e pulam e fazem, mas no domingo seguinte eles não vão à igreja. No domingo seguinte eles não vão à igreja. Cadê o avivamento? Né? Mas eu acho que o mais tenso aí, Leclerc, é assim, é muito claro que as pessoas não entenderam que o evangelho tem a ver com essa vida real. É muito claro isso. Exatamente. O mais duro é que quando eles saem desse frisson, desse contexto aí, como você bem disse, né, de volta à vida real, parece que o evangelho, ele agora como eu estou na vida real, é uma outra realidade que eu tenho que encarar. É como se o evangelho não servisse para a vida real. Só serve para aquele momento, para aquele retiro, para aquele momento de culto, né? E se esquecem que a caminhada da vida é como diz esse texto do Apocalipse, conheço suas obras. Essas nossas obras, esse nosso caminhar de vida está desnudo diante de Deus, e é ali que tem que se fazer valer
a nossa crença do Evangelho, nossa fé verdadeira, porque é ali que é a vida real. E aí tem mais um ponto, né, que é o ponto mais crítico de todos, né? A nossa vida, pelo menos não deveria existir. Não deveria existir uma vida eclesiástica e uma vida real. Existe uma vida. E essa uma vida, ela é única, indivisível, é a nossa realidade. E não viver nessa realidade, essa subjetividade que alguns colocam para o Evangelho, mostra o quanto a igreja ainda não conhece verdadeiramente o seu Senhor. Tristemente isso. É verdade, é isso mesmo. É preservação, né? Assim, Deus nos preserva. Sim. Preserva a nossa fé, preserva o nosso coração, independentemente da realidade, né? É disso que o texto está falando. Mas é o que você falou, o Ayrton também falou com propriedade, né? A fuga da realidade, ela é quase que inevitável. O que o texto está dizendo é que se Deus nos protege, nós podemos perseverar. Então, vem em breve, retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Isso significa o quê? Que a coroa já pertence. A coroa é uma clara menção aos jogos, né? Que já citamos aqui também outras vezes. Não tem a ver com essas imagens de Apocalipse que você pega na internet, a coroa de Apocalipse, mas a coroa do Rei Charles, né? Cheia de pérola, cheia de mais uma pedrinha na minha coroa, né? Não, mas a coroa é demais, né? A coroa do Novo Testamento, né, para acabar com a sua expectativa, ela era de folhas, de flores, de plantas, né? Ela era simples. Porque, na verdade, a glória era do atleta e também está relacionada à perseverança, do correr até o fim, do jogar até o final, do não desistir, do ser ético, aquela coisa do valor olímpico, né? Infelizmente, os filhos das trevas são mais legais do que os filhos da luz, né? Infelizmente, os pagãos gregos têm valores mais sólidos do que os cristãos, e eles falam sobre isso, sobre a virtude. Então, a coroa, ela já está garantida. Ela já está garantida. Tem aí uma lição bíblica teológica nesse versículo. A coroa já está garantida. Né? Os louros da vitória já foram depositados. 2 Timóteo 4,8. Já está no céu, na eternidade, preservada. Agora, Timóteo diz o quê? Que o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, obviamente, quem é que corre a corrida dentro da regra? É aquele que está inscrito, né, chefe? É aquele que realmente compete, é aquele que realmente está envolvido. Então, quem é que entra na regra? É o que nasceu de novo, né? É isso. É o que nasceu. O que não nasceu de novo é o judeu, aí o que se diz judeu, mas não é o crente que se diz crente, mas não é. Então, de fato, se o cristão não nasceu de novo, ele pode perder as coisas, ele pode perder o evangelho, ele pode perder a perseverança, ele pode perder, porque ele não consegue fazer isso sem Cristo. Cristo tem a chave, Cristo tem a autoridade, Cristo tem o poder. Cristo é que desperta dentro do homem o desejo de glorificar ao Criador. Então, se ele está fazendo isso religiosamente, ele não vai suportar. Né? Estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Quando Paulo foi perseguido, o que ele diz lá em 2 Timóteo? Que todos o abandonaram. Fulano voltou para o mundo, o outro amou mais a glória, não sei o quê, o outro traiu, o outro mentiu, ele ficou sozinho. Na hora que o bicho pegou, ele sofreu, porque não havia quem o apoiasse. Porque só permanecem na presença do Senhor os que realmente nasceram de novo, né? Então, de dentro deles, né? Deus protege esta fé. Isso é importante. Isso me lembra um texto de Timóteo também, o Ayrton e Cico, né? Deus conhece aqueles que o pertencem. Adoro esse versículo, cara. O versículo é top, né? Deus conhece aqueles que lhes pertencem. E isso combina com o que Jesus fala para os seus discípulos. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Então isso é muito interessante. Deus preserva esta fé. O que Jesus está dizendo para Filadélfia é o seguinte: se vocês chegaram até aqui, é porque a fé de vocês é genuína, o testemunho de vocês é verdadeiro, e eu sou o Messias que Isaías escreveu lá atrás. Os judeus procuram outro Messias, mas não há. A chave está na minha mão. Muito legal, né?
A chave está na minha mão, as estrelas estão na minha mão, os candelabros estão na minha mão. A minha mão é muito grande. Está tudo na minha mão, né, cara? Então, o fato deles estarem até aqui vivos, perseverantes, é uma prova viva de que Cristo os aprova, de que Cristo está com eles, de que Cristo está abençoando a vida deles. E aí vem a coisa da coluna, que eu acho mal barato, esse negócio da coluna, né? Vocês serão colunas no reino do meu Pai. Os templos da Ásia, os templos romanos, gregos, eles tinham inscrições nas colunas, que eram chamadas de colunas memoriais. Inclusive, muitas igrejas históricas repetiram isso, né, Marco? Nomes de membros nas cadeiras, né? Nomes de membros nas janelas. E ainda tem igrejas, Leclerc, que fazem isso, né? Preserva a memória ali, né? Agora, eu já visitei, não com o sentido de participar de um momento ali religioso, mas culturalmente, né? Já vi igrejas muito romanas que ainda tem essa prática até hoje de colocar o nome das pessoas, assim, deixar esse memorial. As colunas memoriais recebiam inscrições, né? O nome das pessoas, o nome dos pais, o local de nascimento. Às vezes colocavam também o nome dos servos, isso é importante, né? A quem eles pertenciam. É uma forma de você deixar um legado, né? De deixar um registro que demonstra poder, que demonstra força. E aí Jesus fala o que para esses caras? Os judeus eles estão te perseguindo, eles querem te matar, eles são isso, são aquilo, aquilo outro. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês serão colunas no santuário de Deus. Olha que bacana. Muito legal essa frase, né? Mas lá em Apocalipse diz que não tem santuário. Em Apocalipse diz que não tem santuário na Nova Jerusalém. Jesus está brincando com a minha cabeça, Wellington? Jesus está me deixando maluco, Wellington. Não tem santuário, então você vai ser coluna de que santuário? Então, essa que é a pergunta. Não tem santuário. Quando a gente fala que você tem que ler a Bíblia toda, meu amigo, né, gafanhoto, é isso, né? Nem tudo que você está lendo... Pegando uma fala do Cico, né? Essa visão de separação dicotômica, né? Esquece que o mundo é o grande santuário, né? Que é o grande templo, né? Essa ideia de que tudo será um grande templo de adoração e nós seremos erigidos, né? Como colunas. E faz essa questão da troca, né, do judeu, né, para alguns, é muito interessante, porque em outro momento em Apocalipse é apontado que os apóstolos, né, seriam as 12 colunas, né, que julgariam. E agora Jesus está falando aqui, para a igreja gentílica, vocês serão colunas lá no santuário. No santuário, não esses falsos judeus que mentem. Mas que santuário, Cico? Que santuário? Se não tem santuário, faz de mim. Só para entender, Leclerc, você está me dizendo que lá na Nova Jerusalém não vai ter um templo, então? É isso? Não tem templo. Então não vou para a igreja lá. Então lá não tem igreja. Então, entendi. Cara. Pois é. É como que vai ser coluna? Como? É uma promessa falsa? É uma promessa política? Vocês serão os que... Puxa vida, né? É óbvio que ele não está falando de um templo, né? Até porque lá em Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo disse lá no Areópago grego que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem pode ser alimentado por homens como se precisasse de alguma coisa. Ele não é pagão, né? Já separou a ideia do Deus cristão dos pagãos, porque os pagãos precisam, né, de ofertas, oferendas, alimentação. Os deuses gregos, inclusive, quando as pessoas perdem a fé, eles vão enfraquecendo, né? Uhum. Eles precisam de vez em quando descer, se relacionar com homens e mulheres humanos para criarem semideuses, né? Esses semideuses vão reacendendo a fé nos deuses mitológicos, né? Eles vão criando ciclos, né? Vários deles, né?
Os caras vão nascendo, Hércules, Teseu, né? Os caras vão nascendo e vão... Nossa, Zeus existe, filho de Poseidon, filho de Atena, filho de não sei quem, filho de não sei que lá. Né? Mas o Deus cristão não precisa de ninguém. É o meu versículo favorito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, né, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Cara, eu acho esse versículo poderosíssimo, não tem nada. Não tem nada. Deus habita assim, pleno, sozinho. E é um dilema para muita gente, né, Licânio? Para quem está com a cabeça muito presa nesse ambiente religioso, né, em si, para o cara entender que numa Nova Jerusalém não se tem um templo para o cara ir lá e adorar aquele templo, alguma coisa assim, é um dilema. Porque eles realmente reduzem a Deus a esse contexto, né? Exatamente. É muito estranho como se perde, né? Eu gosto muito no momento lá de consagração do templo por Salomão. Salomão deixa isso muito bem claro. Eu sei que nem os céus dos céus pode lhe conter, que você não habita em templo. Mas eu peço, dê ouvido à oração que é feita nesse lugar. Eu estou falando que você está aqui, que você está preso aqui, você está reduzido a esse lugar. Mas quando orarmos aqui, ouve daí. Você que está aí, enche tudo, né? Não é? Você que enche tudo. Olha, inclusive lá no segundo, desculpa, lá no segundo livro de Samuel, inclusive quando Davi ele intenciona fazer o templo, e o próprio Deus fala para ele, você até parece que você não sabe que eu não habito nesses templos feitos por mãos humanas. Ele dá logo um papo reto, né? A intenção de Davi era a mais bonitinha de todas. Eu moro numa casona e a arca do Senhor está numa tenda. Não, vamos fazer um templo. Aí Deus já dá o papo reto para ele. Até parece. Segundo Samuel 7. Isso, até parece que é isso que você se contém dentro do templo. É uma papo bem reto de Deus, mediante o profeta Natan, né, para Davi. Então, é isso. Mas a teologia bíblica sempre nos ajuda, né? O Dumbledore diz para o Harry Potter que a escola Hogwarts sempre ajuda os que têm um coração puro. No nosso caso aqui, a teologia bíblica sempre nos ajuda, porque lá no Antigo Testamento, obviamente que é uma menção ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava enfraquecido, parecido com a Filadélfia, voltando do exílio, massacrado, humilhado, destruído, né, Deus lhe deu, né, um gás, assim, né, vamos lá, vou ajudar vocês. E então eles construíram um templo de adoração, que é o famoso, poderosíssimo templo de Zorobabel, que era enorme, mas era feio que dava dó. E quando eles olharam para o templo e lembraram da riqueza do templo de Salomão, eles choraram, disseram, nossa, mas que porcaria é essa? Deus nunca vai entrar aqui, né? E a que ponto nós chegamos, né? Eu fico imaginando Filadélfia e muitos irmãos assistindo essa aula aqui, olhando para a sua própria vida, né? Para a sua saúde, para a sua família, para o seu dinheiro, que ponto eu cheguei, né? Que porcaria de vida é essa? E aí, de repente, eis que o profeta diz assim, não se preocupem com a cara feia desse templo, porque em breve haverá uma segunda casa, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí muitos irmãos usam esse versículo para falar de inauguração de igreja, né? Ou troca de imóvel, comprou uma casa nova. O jogo vai virar. Chegou a hora da virada. 7777. Chegou a nossa hora. Não. Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Mas a Bíblia vai dizer, a Bíblia toda vai dizer que quando Jesus encarnou, né, o verbo tabernaculou, é isso, a casa de Deus, né? Emmanuel, Deus, a casa de Deus não é mais um lugar, é o próprio Deus. A casa de Deus não é mais um lugar. Mulher, vem a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores, né,
Não adorarão nem em Jerusalém, nem tal, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os textos vão se completando, como nós vimos no início da aula, aqui na teologia bíblica, né? Eles vão se completando. E Jesus vai dizer, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas. Adoro esse versículo do tabernáculo de Deus. Que cresce para santuário santo edificado ao Senhor. É isso, cara. Vocês são prédio, né? Vocês são casa, edifício de Deus. Olha, todos esses textos completam o Salmo 23, que diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, na verdade, a casa do Senhor não é um lugar, a casa do Senhor é o Senhor. E ser uma coluna do templo do Senhor, no próprio Senhor, que honra maior a criatura terá. Essa é a linguagem apostólica, né? O Paulo também vai falar em Colossenses e em Efésios, né? De que nós crescemos, né, como juntas e medula bem ajustada para santuário edificado ao Senhor. Né? Tá na linguagem apostólica essa ideia de o corpo de Cristo, né? Os membros do corpo de Cristo que se crescem para santuário edificado ao Senhor. Exatamente, e Jesus é a pedra da esquina, né? Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A igreja é um edifício, e ela é um edifício em Cristo, né? Cristo é o edifício, Cristo é o prédio. Então, Jesus também fala, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O que combina, né? Seu nome será escrito na coluna, você vai receber uma honra. Uma honra. Lembrado para sempre. Mas vai ser lembrado para sempre por quê, Cico? Porque você foi o melhor crente da sua denominação? Não, porque Cristo habita em você. Né? Porque de dentro para fora, quando olha-se para Cico, para o Wellington e para tantos irmãos, o que nós vemos é Cristo. Não é porque você ganhou recebida. Não é porque você ganhou o troféu de super membro. É dignidade e honra recebida, né? Exatamente. Isso. Dignidade e honra recebida e compartilhada, co-herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo. Então nós temos compartilhado. Por isso que essa igreja é magnífica. Ela não é diferente das outras, ela não é especial, ela não é feita de super cristãos, ela é feita de crentes que sofrem, que são perseguidos, que são isolados, que estão humilhados, que estão vivendo um momento bem difícil, entretanto, Cristo as reconhece e as aprova.